Muito boa tarde a todos os presentes. Começo por agradecer a vossa presença. Hoje, após alguns meses de ausência devido à questão que infelizmente assola todo o mundo de pandemia, conseguimos voltar aos nossos clubes de leitores, em moldes diferentes, mas com muita vontade. E isso é o mais importante, é o que nos traz cá, porque independentemente da situação em que vivemos, as nossas conversas com os nossos convidados, convosco, são fundamentais e a cultura, de facto, não pode parar. Agradecendo a vossa presença, agradeço também à FNAC por sempre nos ter ajudado nos nossos clubes, nestas atividades, e posso dizer-vos até que no espaço de uma semana e meia, sensivelmente, conseguimos que esta atividade estivesse hoje a ser realizada. Uma palavra muito especial para a nossa convidada, Raquel Varela, que por toda a simpatia, a amabilidade em que nós, numa breve conversa, o convite foi feito e de imediato tivemos uma resposta, uma vontade de estar aqui connosco hoje, que eu tenho de facto de vos expressar, numa agenda, como já percebemos, ocupadérrima, e consegui um tempo para estar connosco. A Raquel Varela é subejamente conhecida, como nós sabemos, historiadora, investigadora, professora universitária, dentro da Nova Universidade de Amsterdão, autora, também orienta pós-doutoramentos, doutoramentos e muito conhecida, muito conhecida também do programa da RTP, O Último Apaga a Luz. Dentro das áreas de investigação, temos vários, ligada à história, como a Raquel diz, é historiadora, e hoje então aceitou o nosso convite para falarmos sobre a questão da educação, de facto, em tempos difíceis. E eu começava já... Sim? E o professor, exatamente, peço desculpa, e fazes tu também a apresentação, que estás mais habilitado. Então, o nosso Clube de Leitores hoje vai mediar entre as línguas e literaturas e a matemática. Portanto, de um lado temos aqui, do lado direito, os professores de línguas e literaturas, e quer dizer, do lado direito, deste lado, e do outro lado, no outro extremo, o professor Fernando Pena, da área das matemáticas. Portanto, e nós vamos tentar fazer aqui um fogo cruzado de questões sobre educação e, portanto, começo também por referir isto. Muito bem. Então eu iria começar com a primeira pergunta, que de facto que é o que nos traz aqui, uma das questões, que tem a ver com esta mudança. Como nós sabemos, há poucos meses, portanto, devido ao confinamento, todos nós tivemos que mudar. A escola passou para casa, portanto, e tivemos que nos adaptar ao Zoom, Teams, várias plataformas para que, de facto, os alunos pudessem manter as aulas. E a pergunta que coloco, agora até que já passaram alguns meses, também já podemos pensar sobre essa experiência. Há aqui uma questão que é o Zoom, Teams, tem funcionalidades extraordinárias, mas algo que nós também temos sempre inerente à educação e ao ensino é a avaliação. Um dos momentos é, de facto, a avaliação. Consideramos que a avaliação, neste contexto, no fundo é um flop, ou seja, com exceção das provas orais, inevitavelmente a avaliação implica sempre, ou poderá implicar, uma consulta subreptícia. E eu gostava que nos dissesse, concorda com esta opinião e desenvolver um pouco este tema. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, cumprimentar os professores. Eu não podia dizer que não um convite vindo de 2 professores de literatura. Isto é quase como encontrar um OVNI hoje em dia. 2 professores de literatura interessados numa historiadora e num debate público. São 3 coisas juntas quase impossíveis de encontrar.
E, portanto, parece-me que não podia dizer que não, e fico particularmente feliz de saber que tenho à minha frente uma maioria de estudantes. Fico realmente muito feliz que estejam aqui a ouvir-me e também a criticar-me e a questionar o que eu possa dizer. Bom, eu fui uma franca opositora do ensino dito online. Eu acho que não há ensino online e penso que estas plataformas têm sido usadas como forma, enfim, temos meia hora e, portanto, eu não posso desenvolver isto muito, mas como forma de vender softwares e programas informáticos. Porque, do ponto de vista da educação, não há nenhuma evidência de que isto melhore os processos educativos e há muitas evidências que isto contraria os processos educativos. Porquê? Porque educar não é só transmitir conhecimento. Educar é transmitir conhecimento científico que o professor sintetiza como conhecimento científico adquirido por gerações e gerações anteriores e sintetiza e transmite àquele indivíduo específico, mas não transmite como se aquele indivíduo específico existisse de per si, fora de um conjunto, e estivesse ali como mero receptáculo e como mero sujeito passivo. Ora, eu tenho a perspectiva, como professora, que aqui estou convosco a debater este assunto, que um de vocês não esteja de acordo comigo, ou esteja de acordo comigo por outras razões, e que eu tenha a minha explicação seja insuficiente, e que nós possamos iniciar um diálogo. Esse diálogo é mediado pela minha transmissão através da comunicação, que é uma coisa altamente complexa, e essa complexidade tem a ver com os nossos desejos de transmissão dessa complexidade. Isto para vos dizer que nem toda a gente consegue transmitir as suas ideias. Nós hoje em dia temos problemas. Uma colega minha, catedrática de Espanha, dizia-me há pouco tempo: os meus alunos só sabem o verbo ser e estar e não se consegue explicar a história assim. Porque o verbo ser e estar não explicam os processos históricos. É muito mais complexo. Portanto, a comunicação... Mas a nossa comunicação não se resume, nem de perto nem de longe, à comunicação oral. Eu tenho uma expressão corporal, eu tenho um tom, eu tenho até uma aproximação, quer dizer, a forma como eu estou aqui a lidar convosco pode ser uma forma de aproximação, de desejo. Eu posso vos dizer, não, podem dar a vossa opinião, mas com um tom em que eu não estou realmente interessada na vossa opinião, não é? E eu estou aqui com uma comunicação física que é de quem quer ouvir-vos genuinamente, espero eu, que seja isso que eu vos estou a transmitir. Depois existe outra coisa que é a capacidade de interação. E depois existe outra coisa que agora é relativamente fácil de dizer e que em março ou abril as pessoas não nos compreendiam, que é nós somos animais sociáveis e é por isso que deixámos de ser animais e passámos a entrar no género humano. Quer dizer, a coisa mais protetora que existe na nossa vida é a sociabilidade. Eu não vou à escola só porque eu gosto de ensinar e aprender. Eu vou à escola porque eu gosto de ensinar e aprender convosco. Eu gosto dos meus colegas, eu gosto de tocar nos meus colegas, eu gosto de tocar nos alunos. Eu tive um grande professor, aliás, uma pessoa absolutamente fantástica, que ainda hoje é professor de música, e quando apareceram os casos de pedofilia, quando foi o caso de Casa Pia, ele disse-me: deixei de dar aulas a alunos porque eu adoro pegar neles, eles eram pequeninos, pô-los ao meu colo para lhes ensinar piano, e agora não o posso fazer, prefiro não dar aulas. Porque isso faz parte da minha forma de dar aulas e eu não posso estar permanentemente sujeito a uma desconfiança, neste caso uma coisa terrível, mediática, etc. E ele dizia-me: eu prefiro, se eu não posso tocar nos miúdos, eu prefiro não dar aulas, porque para mim o toque nos miúdos faz parte essencial, como no caso dele, que é pequenino, estamos a falar de crianças de 6, 7 anos, em que ele tem que segurar neles, tem que os pôr ao lado, muitas vezes eles nem cabem bem na cadeira do piano, etc. No nosso caso, o toque ou a proximidade não é um toque de pôr ninguém ao colo, mas é outro tipo de toque. Bom, tudo isso é profundamente protetor. Por exemplo, agora idealiza-se o teletrabalho, esquecendo que a maioria dos trabalhos, a única coisa que têm de bom são os outros. A maioria das pessoas não tem trabalhos fantásticos como nós. Não vai ter com alunos maravilhosos e investigações maravilhosas. A maioria das pessoas pode... O trabalho, aliás, faz jus à origem da sua palavra em latim, tripábio, é uma tortura.
Essa tortura só não é mais tortura porque o trabalho... O que é bom no trabalho? Na Auto Europa, na CP, onde há turnos noturnos duríssimos, no metro, onde há turnos noturnos duríssimos e até acidentes, que agora foi, aliás, um maquinista do metro que resolveu a verdadeira, podia ter sido uma tragédia com vários mortos, o que aconteceu na Praça de Espanha. Não estou só a falar de linhas de montagem, de call centers, estou a falar de hospitais transformados em fábricas, onde esta semana foi tornado público que uma boa parte da linha 24 é direcionada para atendimento aos profissionais de saúde que saem a chorar do local de trabalho. Vejam bem o que é isto. Pessoas que estão a salvar outras deviam de vir lá felicíssimas da vida e saem a chorar no local de trabalho. Portanto, o que é protetor no trabalho? É lutar contra as condições de trabalho com os outros. Eu vou ao meu trabalho, além de eu exercer a minha atividade, enquanto atividade... A atividade é eu garantir que eu transmito àquele indivíduo específico o conhecimento de forma voluntária e de forma volitiva, portanto, de forma... Eu quero ensinar-lhe, eu não estou a ensinar-lhe porque aconteceu por acaso. Portanto, a escola tem um propósito, existe uma vontade de ensinar aquele ser específico. Muitos dos trabalhos, a recompensa do trabalho são os outros. Não é só o trabalho como atividade, mas é o trabalho em que eu também discuto o meu trabalho, em que eu questiono o meu trabalho, em que eu critico o meu trabalho, porque isso me permite transformar o meu trabalho para melhor, e nós somos seres essencialmente de curiosidade, transformação. Somos homo faber, somos o homem que imagina e somos o homem que tem esperança, ou seja, que transformamos. Somos homo sapiens sapiens, o homem que sabe, não é? Porque o saber que sabe significa consciência sobre si próprio, e nessa consciência sobre si próprio existe necessariamente uma ideia de transformação de futuro. Tudo isto desaparece do teletrabalho. Já nem vou entrar em pormenores técnicos, que eu penso que são aqueles que teremos que entrar nos próximos meses para convencer as pessoas do mal e do adoecimento que vai provocar o teletrabalho, que é a produtividade. Os custos das empresas vão diminuir, logo os lucros vão aumentar, as empresas vão deixar de ter custos, vão passar a introduzir esquemas de controle do trabalho em que as pessoas vão trabalhar muito mais, ao contrário do que pensam, e, portanto, aquilo que era o tempo de deslocação nos transportes, que até podia ser um tempo de algum relaxamento, vai passar a ser tempo de trabalho. Portanto, os mecanismos de vigilância vão estar todos lá, e depois vai-se passar uma coisa tremenda que aí sim eu penso que vai se tornar muito óbvio para toda a gente, a casa vai se transformar num mau ambiente de trabalho e, portanto, toda a vida familiar, toda a vida privada, todos os espaços vão desaparecer. Bom, em relação ao teleensino, eu não estou a dizer, felizmente, nenhuma novidade, porque o que aconteceu no mundo foi que há 1 milhão, portanto, é cerca de 20%, não é? A população do mundo que está na escola e que deixou de estar na escola com o Covid. Portanto, nós somos 7 mil milhões e 1.400 milhões, qualquer coisa deste género, não é? Penso eu que o número exato. Eu estou a perguntar ao meu marido, porque ele é que é especialista em crítica da educação, e nós temos trabalhado muito juntos, não só com o meu marido, que se chama Roberto La Santa e é sociólogo, e agora também em estudos em letras, mas com o Observatório para as Condições de Vida, onde nós temos uma equipa interdisciplinar onde pensamos estas questões. Bom, o que aconteceu com o Covid, ou com as medidas contra o Covid, ou com as medidas necessárias para fazer face à desagregação dos serviços de saúde, para sermos mais precisos, foi uma experiência que nunca tinha acontecido antes. Pensem comigo, nunca antes 20% da humanidade nas escolas tinha sido mandada para casa numa forma de ensino remoto. E, portanto, tudo aquilo que nós dizíamos podia ser uma teoria, mas uma teoria que continuava a não ter nenhuma verificação empírica. Podíamos sempre argumentar, não, mas numa escola funcionou bem, aqui não funcionou mal. Portanto, havia sempre um argumento. Agora, o que é que aconteceu à escala mundial? O teleensino correu tão mal, na sua generalidade. É evidente que há escolas que se adaptaram melhor, classes sociais que se adaptaram melhor, etc. Pessoas que individualmente podem ter tido uma resposta melhor. Mas, na sua generalidade,
correu tão mal, tão mal, tão mal, que foi praticamente abandonado em todos os setores, sobretudo no ensino secundário. Infelizmente, no ensino superior, continua, que eu saiba, uma espécie de um misto em alguns setores. Eu não acho que no ensino superior, vou-vos dizer com toda a sinceridade, eu não acho que no ensino superior é menos preocupante a questão do teleensino, que são mais velhos. Digamos que é mais óbvio como ele falha nas idades mais novas, mas ele não falha menos nas idades mais velhas. Na verdade, o ensino universitário devia ser uma experiência de campus, como é Oxford, como é Cambridge, em que as pessoas vão para lá viver, namoram, fazem outras coisas que a gente não pode dizer aqui ao microfone, testam erros da sua própria vida pessoal e coletiva, testam muitos acertos, mas, sobretudo, são submersos num caldeirão intelectual de conhecimento e troca de experiências nesses campos, que é insubstituível. Eu tive um cheirinho dessa ideia de campus ainda, em Coimbra, onde estudei em Direito, e detestei Direito e saí, mas foi muito importante, não a minha faculdade de Direito, mas o que eu fazia depois de Direito. Ainda havia uma universidade pré-Propinas e pré-Bolonha, e nós passávamos 7, 8, 9, 10 horas a discutir literatura, teatro, nas associações académicas, nos bares, nos cafés, música, história, política. E aquilo era uma espécie... Nós éramos largados num caldeirão de vida intelectual coletiva, em que hoje os alunos universitários não têm acesso a esse saber se nós optamos pelo ensino online. E eu penso que essa experiência é insubstituível. Portanto, isto para dizer, não vou fugir à questão, eu acho que a questão da avaliação é o menor dos problemas quando nós colocamos a questão do ensino online em cima da mesa, porque há formas de... Há coisas incríveis. Nós contamos sempre esta história, mas é preciso recuperá-la muito. Das coisas melhores que a gente tem na vida para nós são os abraços. Os abraços fazem-nos produzir oxitocina, que é uma hormona protetora. É a hormona que as mães mais produzem, nomeadamente para aguentar os bebés que choram. É a única forma que as mães têm de aguentar os bebés que choram, é que têm uma explosão de hormonas que fazem com que aquele ser insuportável berrar o tempo todo seja adorável, porque senão a coisa era a gente já os tinha esganado. E então a natureza fez esta coisa boa. A gente olha para eles e fica profundamente apaixonados, e portanto ele berra 24 horas por dia, e a gente pensa, mato, não, mas no fundo eu amo profundamente. Ficamos ali Bom, isto passa a brincadeira, que é o seguinte: a proximidade com os outros faz-nos produzir hormonas profundamente protetoras da nossa saúde física e mental. Inclusive os toques, o ser tocado, o cuidar de... Não é necessariamente o toque físico, também é o toque físico. Eu ir cuidar de alguém, eu preocupar-me com os meus alunos. Eu estou numa turma com 20 e eu sei que aquele está com um problema. E eu dirigi-me àquele. Isso vai-me fazer bem a mim, não vai só fazer bem a ele. Isso é profundamente protetor da nossa saúde mental. Não vos estou a dizer isto fora de nenhuma componente científica, entrar num lado que não sei. Nós estudamos realmente isto no Observatório para as Condições de Vida com vários psicólogos, psiquiatras, psicanalistas. E o contrário também é verdade. A mãe da depressão é a solidão. Portanto, a grande epidemia que nós vivemos nas sociedades modernas é a solidão, e a mãe da depressão é a solidão. E, portanto, o estar só, que curiosamente, se vocês pensarem, há várias hipóteses que indicam que também é uma hipótese protetora. Nós ficamos tristes quando não estamos com alguém, portanto, o nosso instinto é ir à procura de alguém. Portanto, é uma espécie de um sinal que o corpo nos envia, se nós quisermos casar o nosso bem-estar com a genética, com a evolução chamada física. Não gosto muito dessa divisão entre físico e intelecto, porque nós somos um só. E, portanto, eu penso que é fundamental nós... eu acho que a pandemia, o que nos devia ter feito pensar no campo da educação é como é que nós temos turmas mais pequenas, como é que nós temos professores mais formados e felizes, como é que nós temos mais tempo de convívio cultural e intelectual entre as pessoas fora dos espaços formais, como é que nós temos mais liberdade pedagógica para ensinar conteúdos científicos centrais, em vez desta educação
rápida para o mercado de trabalho e esta adaptabilidade ao mercado de trabalho. Portanto, a pandemia seria o tempo para a gente pensar, porque fomos confrontados com os limites da acumulação capitalista e de uma educação virada para o mercado de trabalho, porque o processo educativo que nós estamos a viver é o processo educativo para o mercado de trabalho. Porquê é que é-me indiferente que ele esteja em ensino online? Porque a ideia é que ele entre numa empresa rapidamente a trabalhar. A ideia não é que ele seja formado como um cidadão integral, numa cultura diversificada e com um ser humano na sua totalidade. A ideia é que rapidamente entre no mercado de trabalho. E, portanto, se ele ainda entra mais rapidamente no mercado de trabalho, sendo ensino online, porque reparem bem, a seguir vem o corolário óbvio disto, é que um professor já não vai precisar ter uma turma de 50, vai ter uma turma... No Brasil já há um professor com 40 mil. Para nós nos entendermos, isto é a verdade, o que eu vos estou a dizer, não me caiu o número do céu. E, claro, depois o teste já é de cruzinhas, porque ele não pode corrigir 40 mil testes, tem que ser um computador a fazê-lo. E o nosso Ministério está na vanguarda da retaguarda, porque já produziu não sei quantos exames de cruzinhas este ano. No exame de filosofia era possível, como escreveu o professor Orlando Farinha, ter 16 sem escrever uma única palavra. Que em qualquer país decente dava direito a olhar para o Ministério da Educação e perceber porque é que estão nesse lugar, quando é possível. A filosofia, o lugar central para questionar toda a base científica do ser humano, quem nós somos, para onde é que vamos, é possível responder de cruzinhas. E, portanto, o mundo do teletrabalho é este mundo. É um mundo, se vocês quiserem, para usar um palavrão científico, é a proletarização total dos professores, que diz respeito à proletarização das classes médias. Quer dizer, o que sobrava de setores. É evidente que as classes altas nunca vão entrar as classes dirigentes realmente. Não estou a falar das classes da baixa burguesia, estou a falar da alta burguesia. É evidente que vão sempre mandar os seus filhos para colégios em Inglaterra, onde garantidamente vão ter cada vez mais professores e mais tempo e mais livros e mais crítica literária e mais cinema e mais teatro e mais... Eu passei 3 meses em Oxford num colégio e nós passávamos, não sei se algum de vocês já teve essa experiência, o meu programa de estudos era de manhã estudar e à tarde ia para o cricket, do cricket ia para o teatro, do teatro ia para o violino, do violino não sei para onde, depois terminava com uma regata, não sei, e à noite ia para um concerto. Isso é o programa que eu tive durante 3 semanas. Imaginem quem tem isto durante 5 anos, ou 10 anos, ou 20 anos da sua vida. Isto é o quê? Isto é poder. Isto é poder. Poder não é... Isto é o poder científico, porque a tecnologia... O que é a tecnologia? A aplicação da ciência. Mas para a ciência é preciso dominar o conhecimento fundamental. Ninguém domina conhecimento fundamental a escrever cruzinhas. A ciência é a aplicação da tecnologia. O que é um iPad que toda a gente sabe? Agora, o Ministério resolveu que o grande problema é que os alunos não têm iPad. Qualquer criança com 3 anos escreve num iPad melhor do que eu. Porque aquilo é completamente intuitivo, não é preciso saber nada. Eles estão ali, passam aquilo e já resolveram os assuntos todos. O iPad está feito pela simplificação de tarefas. Mas o que é que tem o iPad por trás? Tem Silicon Valley. E o que é Silicon Valley? Tem a descoberta, tem o caminho, todas as descobertas científicas do caminho para a Lua, nada mais, nada menos do que isso. Nós estamos a falar da física, nós estamos a falar da matemática, nós estamos a falar de disciplinas de uma complexidade gigantesca, que a caminho da Lua, que era uma coisa completamente secundária nesse processo, investiram milhões de euros em gente que tem todos os contratos garantidos em Silicon Valley, e para onde foram alguns dos melhores físicos, cientistas, filósofos, inclusive matemáticos do mundo, fazer um instrumento que na sua gênese tem a ciência fundamental e no fim tem uma aplicação tecnológica que milhões de pessoas conseguem usar sem precisar de saber rigorosamente nada. Portanto, o que é que se passa quando nós separamos estas duas vertentes? Nós acabamos com o que resta da democracia, porque nós separamos o poder, nós separamos os dominados dos dominantes, nós separamos dirigentes de súbitos, de facto. E agora passo ali ao meu colega de matemática. Bom, eu não sei se como reação
aos estragos do modernismo que foi sendo introduzido na pedagogia, e que há bocadinho falávamos, de repente surgiu uma ideia de que o foco tem de estar na ciência, na tecnologia, na engenharia, na matemática, o famoso STEM, que eu acho que acaba por trazer para o ensino uma perspectiva utilitarista. E eu, que sou de matemática, sempre olhei para isto com muita desconfiança, porque se perde aquilo que é uma dimensão absolutamente central no desenvolvimento da pessoa. A tal ponto que alguns professores deixaram a sua missão fundamental para serem uma espécie de treinadores para exames. E, portanto, o que eu gostaria é que, de algum modo, se pudesse comentar esta ideia de um ensino que se foca naquilo que é útil, naquilo que vai servir para alguma coisa, e naquilo que se perde quando se foca apenas nos aspectos técnicos e utilitários. Quer dizer, eu concordo inteiramente. Acho que tem sido... O problema é que os exames, a ideia de introduzir os exames é uma espécie de padronização da força de trabalho à escala da OCDE. Nós criamos um exame que mede determinadas competências e não saberes. Essas competências são competências simplificadas em 1, 2, 3 campos. Por exemplo, o PISA não é da história, não é de geografia, e mesmo nas áreas da matemática e do português mede determinadas competências. E esses exames permitem padronizar a força de trabalho à escala da OCDE para alocá-la a determinadas empresas, ou seja, não tem nada a ver com a aquisição de conhecimento, do conhecimento que nós estamos aqui, o conhecimento enquanto produção do género humano. Rapidamente, assim que se introduziram os exames nas escolas, os professores, na sua maioria, uns por ausência de crítica, muitos por fragilidade até dos sindicatos e da resposta das estruturas sindicais, outros porque realmente acreditavam naquilo, e outros porque não têm alternativa a não ser se conseguissem organizar sindical e politicamente contra. Porque o exame é uma espécie de coete de forças, quer dizer, o professor pode ir para lá com as melhores ideias pedagógicas do mundo, mas de 15 em 15 dias tem que fazer um teste. Isto é das coisas mais brutais do ponto de vista do desinteresse dos alunos e do aumento da disciplina. Nós fizemos um estudo sobre o burnout docente em Portugal e na nossa hipótese, há uma relação muito grande entre a ausência de trabalho coletivo e a avaliação de desempenho dos docentes, mas também entre a ausência de métodos pedagógicos e a questão dos exames. Porque, obviamente, eu não posso ter... Por exemplo, a mim já me aconteceu ir dar aulas a miúdos penso que do 9º ano e do 6º ano. Têm 10 anos, 12 anos e 15 anos. E eu até ia um bocado assustada, porque eu estou habituada a dar aulas a adultos, e, o que é que eu faço com os miúdos e tal, e a pensar naquilo. E eu diverti-me imenso, e os professores estavam imenso em pânico. Numa das aulas era na biblioteca, e os miúdos estiveram aí 2 horas. Quando eu dei por o tempo tinha passado. Eu até me arrependi um bocadinho de os ter ali 2 horas. Os miúdos estavam divertidíssimos. Porquê? Porque eu preparei uma aula sobre história do 25 de Abril, em que eu preparei a aula, quer dizer, eu preparei a aula com imensos métodos pedagógicos, e quer dizer, eu faço o desafio que alguém vá perguntar àqueles miúdos o que é o 25 de Abril, eu acho que eles sabem. A questão é assim, eu se fosse colocada numa escola a ter que fazer testes de 15 em 15 dias, eu não podia preparar aulas como preparei esta. Não tinha essa margem de capacidade de resposta, não é? Então, o problema é que os exames colocam esse coete de forças. Por mais desejosos que a gente vá de ir ao encontro das necessidades dos alunos que têm à frente, temos uma padronização, uma linha de montagem que temos que cumprir e que é tremenda. E eu devo dizer, eu, por exemplo, fiz o meu curso todo praticamente sem exames. Nós tínhamos trabalhos de investigação. Nós tínhamos que ir para a Biblioteca Nacional, para a Hemeroteca, fazer entrevistas, apresentar trabalhos que eram discutidos uma vez por semana com os meus professores, antes de entregar o trabalho final numa discussão oral final. Isto era muito mais difícil e tomava-nos muito mais tempo do que fazer um exame.
e toda a gente aqui sabe, que nós nos podemos preparar para um exame, decorar tudo e no dia a seguir não saber nada. É uma coisa que todos nós fizemos isso a várias cadeiras da nossa vida e várias disciplinas. E isso não acontece quando é um trabalho discutido, pensado, debatido ao longo do tempo. Então, esta ideia de que a única avaliação possível é uma ideia feita de exames é uma ideia que também expropria o professor da sua capacidade de intervenção na turma, porque quantos de nós é que não tivemos alunos? Eu conheço vários casos desses. Por acaso conheço bem. Conheço 2, então, que é um contraste. É um aluno que se dá muito mal com a questão do tempo. A ideia de que eu tenho 2 horas para responder ao exame é profundamente angustiante para um excelente aluno. E o outro, que não estuda tanto, dá-se bem com aquele stress do tempo. Ora, se vocês chegarem a um hospital e colocam um problema de uma pandemia ou qualquer coisa, há alguma garantia de que o que responde rapidamente responde melhor? Quer dizer, nós temos essa... Não temos essa garantia, mas nós introduzimos uma forma de avaliação. Eu acredito que tem que haver avaliação, tem que haver alguma avaliação uniformizada, por critérios de justiça elementar, mas não me parece que o exame seja a melhor forma de dar resposta, seja a melhor forma de dar resposta à vitalidade do que se passa dentro de uma sala de aula. Por outro lado, os miúdos perdem um bocado o gosto por aquilo, porque aquilo aparece sempre como um sprint. Nunca aparece como uma maratona em que eu vou, cometo erros, volto atrás. É sempre como um sprint e é um sprint que é muito fácil falsificar. É muito fácil falsificar, seja porque nós adaptamos aos exames de cruzinhas, seja porque nós os preparamos para isso. Quer dizer, quem tem filhos sabe muito bem que há meia dúzia de explicadores onde os pôr um mês antes dos exames para eles terem boa nota nos exames. Há explicadores. Aquilo é tão... Eu não sei fazer isso, mas eu sei que existe, e sei que existe, aliás, conheço de experiência própria vários casos, em que os professores adaptaram-se tão bem ao modelo de exames que eles já conseguem preparar os alunos 1 mês ou 2 antes, eles vão para lá, estão em treinamento intensivo e têm 90%, 90 e tal por cento no exame, sobretudo então nos do 9º ano, isto é garantido. Depois nos cadeirões do 11º e 12º, a coisa já precisa de um ano inteiro de explicações para o exame para funcionar. O que eu acho é que isto desvirtua a possibilidade dos alunos fazerem outro tipo de trabalhos com os docentes, mas também desvirtua sobretudo o prazer do docente, porque o docente fica ali amarrado a um modelo em que não pode realmente sair. Por exemplo, eu conheci uma grande professora de matemática numa escola pública que se reformou mais cedo porque não queria estar constrangida por estes novos métodos pós-modernos de ensino, e lembro-me que uma vez foi chamada à direção e questionada porque ela tinha abandonado a sala de aula e tinha ido para um pátio onde havia uma circunferência, um lago, e ela passou uma tarde com os miúdos a pensar as circunferências, o volume, uma série de coisas a partir do lago. E o diretor achou aquilo completamente estranho e fora, porque o normal era ela estar ali dentro de uma sala a fazer os exames ou a fazer as aulas, a seguir o programa, exatamente como estava dirigido. E isto é profundamente... Ela dizia-me, eu larguei... Temos vários testemunhos desses, aliás, no nosso estudo da FENPROV. Este, por acaso, não está por escrito, mas ela dizia-me, larguei porque aquilo não era o meu espaço de felicidade. O meu espaço de felicidade é exatamente isso. E vou-vos dizer, os alunos com aquela professora tinham todos excelentes notas e ninguém com explicador. Quer dizer, depois isto, obviamente, o que é que acontece? Depois nós temos aqui franjas de alunos que ficam completamente inadaptados a este tipo de escola e em que sofrem com este tipo de escola, rejeitam a escola, dão-se mal com a escola, como temos professores que fazem o mesmo. E nós não podemos defender a escola pública se não a criticamos. Em parte do ensino privado, não é todo, porque há ensino privado de muito má qualidade, em parte do ensino privado, o que se fez foi dar-se o programa regular para o exame e depois dá-se o que é interessante, eu brinco assim, dá-se o programa desinteressante, depois dá-se o que é interessante. Então, nós temos algum do ensino privado a dar, por exemplo, os clássicos da filosofia, coisa que se deixou de dar do programa da filosofia.
E dá-se obrigatoriamente os clássicos da filosofia. Mais uma vez, o que é que nós estamos aqui a introduzir? Uma brutal desigualdade social, porque há quem vá conhecer os clássicos da filosofia, que significa que a sua capacidade crítica sobre hoje e sobre amanhã é muito superior à de quem não conhece essa literatura fundamental da nossa, enfim, da nossa formação. Eu tenho algumas perspectivas assentes. Acho que hoje em dia, quando se fala de conhecimento relacionado com a escola, é quase um sacrilégio. E a investigação é uma coisa muito importante. Num tempo em que há conteúdos light, e eu penso muito concretamente no caso do português, geralmente os miúdos analisam, por exemplo, poemas sem conhecimento, sem qualquer conhecimento biobibliográfico e contextual, porque isso é uma coisa impensável e porque o conhecimento não vamos tão longe. Quer dizer, num tempo em que realmente o conhecimento foi um bocadinho posto de lado, e eu relembro aquela frase de Goethe, mehr Licht, não é? É preciso mais conhecimento. A literatura portuguesa, muitas vezes, e enquanto professor de literatura, é ensinada sumariamente, foram truncados muitos conteúdos que antigamente faziam parte dos currícula, em que a literatura internacional é esquecida, não se faz intertextualidade, e às vezes faz intertextualidade, como no último exame de português 12º, de forma surpreendente, e as pessoas ficam completamente abismadas com aquilo, e tivemos, obviamente, por exemplo, a posição do professor Carlos Reis a esse propósito, em que o ensino do grego, do latim, que até podiam ser diluídos no ensino da língua portuguesa e da literatura e do português no secundário, foram completamente, basicamente há alguns casos em que permanecem. O que resulta daqui é realmente uma impreparação. Eu muitas vezes, até no 8º ano, digo-lhes, mas porquê é que vocês não têm que conhecer isto? Então, porquê é que eu não posso aqui falar de um processo fonológico, se depois no 9º ano vão fazer? Porquê é que não posso falar sobre isto, se vocês têm disciplinas onde depois têm algum conhecimento, é preciso algum conhecimento e há alguma dificuldade? E o que resulta daqui é que, depois na transição, na maior parte dos casos, com exceção de alguns casos, do ensino secundário para a faculdade, aquilo é uma debacle, aquilo é um desastre total. E, portanto, nem 8 nem 80, mas realmente estamos a assistir a isso. Esta é a minha perspectiva sobre esta matéria e gostaria de pedir à Raquel que se pronunciasse sobre essa questão. Eu não conheço, em termos de programas, muito do que se passa. Conheço o programa da História. Eu penso que tem a hipótese de o que se está a passar é tentou-se aligeirar os programas e obteve-se, penso eu, e posso estar completamente errada, alguma resistência por parte das associações de matemática, de história, de português, dos professores das associações, e a volta que o governo deu, posso estar errada, devo dizê-lo, mas eu penso que é essa, foi manter o programa, mas dar-se essas ditas aprendizagens essenciais. Basicamente é o seguinte, há programa, mas não há. Não sei se vocês concordam comigo. E então, o que acontece é que nós, por exemplo, em História, nós continuamos a ter um programa muito robusto, muito sério, muito bem feito. Conheço o programa de História, enfim, há muitas críticas ao programa de História, mas eu, dentro das críticas possíveis, acho que é um programa muito robusto e sério. Mas agora já não se dá o programa, ele existe, está em vigor, mas não se dá. Dá-se as aprendizagens essenciais. As aprendizagens essenciais é o descafeinado do programa, em que o essencial desaparece. É muito curioso. O essencial desaparece das aprendizagens essenciais. E eu penso que isso é um dos... E o curioso é o seguinte, eu não sei na vossa experiência como docentes. A minha experiência é... Diga. Ao contrário do que realmente se pensa, eu acho que complexificar um pouco atrai os alunos. Era isso que eu ia dizer. Se nós olhamos para uma montanha e dissermos, nós vamos subir 100 metros, querem vir, ou vamos até ao topo, o que é que eles preferem ir? Então, eu acho que esta ideia de que nós
Uma coisa é nós dizermos assim, olha, vamos começar a primeira aula e nós não conseguimos transmitir nada, quer dizer, que faça uma ponte sequer com eles, não é? Uma coisa demasiado abstrata ou demasiado complexa. Outra coisa é dizer, não, nós vamos começar este caminho, mas não vamos chegar a lado nenhum. Qual é o interesse disso? Ou vamos... Vejam, no fim disto eu vou-vos garantir que vocês vão se apaixonar por literatura, que vocês vão conhecer a principal literatura, que vocês querem ler mais, que... Eu acho que é uma questão de... Não sei, nós temos aqui muitos alunos e era bom, se calhar, ouvi-los também, mas eu acho que quando nós dizemos vamos até ao topo e se alguém tiver mais dificuldades a gente volta um bocadinho para trás, mas vamos lá todos chegar acima. Não é isto o processo de aprendizagem do que dizer vamos andar 100 metros porque chega e depois há de haver um que por si só chega lá acima. E há outro problema gravíssimo que é a questão das fichas. É assim, hoje em dia qualquer um é docente porque os livros já vêm com o livro do professor, quer dizer, dá-se as fichas e pronto. Claro. Claro que eles se torna uma coisa monocórdica. Torna-se uma coisa monocórdica. Ou, por exemplo, imagina, no caso da minha disciplina de português do terceiro ciclo, pronto, eles fazem apresentações de poemas. Então, mas só isso. Chega ali e faz uma apresentação. Não há ninguém que os conduza, que faça uma análise crítica, que lhes dê elementos contextuais, porque isso é proibido. Desde o New Criticism, isso é proibido. Eu, sem dúvida, sou a favor da crítica tradicional. Acho que as duas se podem complementar e os programas do oitavo até melhoraram os de português, exatamente porque há uma perspectiva diacrónica da literatura. Mas é assim, quer dizer, isto acaba por ser muito light e muito... Eu acho que os professores, uma das formas de serem avaliados também era produzirem alguma da matéria que lecionam. E certamente iria ser diferente de muitos manuais, porque, enfim, às vezes é Num sistema ideal, muitos dos professores do ensino secundário poderiam ter um tempo de investigação e que fosse incorporado. Porque a ideia da pessoa dar todos os anos a mesma coisa é uma ideia até um bocadinho neurótica, não faz muito sentido. É suposto que nós podemos, quer dizer, no ensino universitário isso ainda está garantido, mas no ensino secundário parece-me absolutamente óbvio que os professores devem ser vistos como intelectuais e como intelectuais que produzem conhecimento, não só transmitem, não só executam tarefas, eles produzem conhecimento. E nós temos, quer dizer, eu aceitei imediatamente vir falar convosco, vocês são um exemplo, vocês produzem manuais, produzem conhecimento, são pessoas que estão em permanente relação com os seus alunos. E, portanto, nós ainda temos muitos exemplos disso. Eu tenho a certeza que o segmento em que a maior parte dos meus livros são vendidos em Portugal é nos professores do ensino secundário. Também são mais do que os do ensino superior, mas continua a haver um segmento de professores do ensino secundário muito interessados por aprender, muito interessados por conhecer. E isso tem sido... É muito fácil nós dizermos assim, há muitos professores maus, sem formação, que não se interessam, etc. Mas também é bom nós olharmos o outro lado. Quantos destes professores eram interessantíssimos e desistiram porque não conseguem mais trabalhar nas condições em que trabalhavam? Quantos tentaram e foram chamados e reprimidos de várias formas? Há várias formas de condicionar alguém a não fazer o seu trabalho bem feito. Quantos deles saíram para a reforma antecipada? Muitos deles. E, portanto, quantos deles foram postos em cursos de formação esotéricos? Quadros interativos. Sócrates comprou quadros interativos. Encheu as escolas todas de quadros interativos. Não sei se faz parte lá do processo de crime ou não. Os quadros interativos tinham uma lâmpadazinha. Parece uma anedota que eu vou contar, mas é inteiramente verdade. É um país de anedota pronta, quer dizer, não existe. Mandaram vir a lâmpada. Como a lâmpada é caríssima, 90% dos quadros interativos não funcionam até hoje. Mas lá se pagou os quadros interativos a alguém, não sei se foi o tio dele ou não, no caso, não faço ideia quem foi o fornecedor. Vai daí os professores, em vez de ler poemas, pensar a matemática, foram fazer cursos de formação em quadros interativos. É uma coisa inacreditável, quer dizer, é uma coisa ofensiva. Havia dezenas, centenas, milhares de cursos para os professores irem aprender a trabalhar com um quadro interativo, que 6 meses depois já não tinha lâmpada para trabalhar. Depois veio o próximo curso. Os alunos, neste quadro, estão completamente indisciplinados, resolve-se o assunto dizendo que a culpa é dos pais, que é uma coisa completamente, é uma nova pedagogia, como se alguma vez na vida a escola não servisse exatamente para fazer o que a família não faz, quer dizer,
A culpa é dos pais. Mas a nossa assunção na escola, na pública e na privada, é que quando eles aqui entram são todos diferentes e com educações diferentes. Portanto, tem que haver meia dúzia de regras básicas. Quanto a mim não se cumprem e deviam-se cumprir, vou assumir aqui o meu lado muito clássico e conservador, levantar-se quando o professor entra, cumprimentar o professor, cumprimentar os colegas, etc. Enfim, para vocês não é nenhuma novidade. Mas agora já é uma espécie de novidade. É uma violência extrema que o aluno tem que cumprimentar o professor. Quer dizer, quando é uma violência extrema, ao contrário, é o aluno não cumprimentar o professor. Isso é que é de uma violência extrema e uma dessocialização completa. Mas pronto, a escola é suposto... Mas o problema fundamental da indisciplina não é um problema de falta de educação, porque nós éramos muito mais mal educados há 40 anos atrás, quando as escolas se abriram às classes mais desagregadas e a má educação não é apanágio das classes baixas, como nós sabemos, é relativamente transversal quando as situações se complicam. O problema da indisciplina, creio eu, é o problema do desinteresse. Não há como ter uma aula desinteressante e um aluno disciplinado, a não ser que ele esteja sob uma educação militar. Enfim, isso é possível. Agora, de resto, se aquilo é aborrecido, é desinteressante, se o professor está ali a repetir um PowerPoint monocórdico que já chegou da editora pré-feito, também não tem PowerPoint, mas está a repetir porque acabou de decorá-lo em casa, o professor está desmoralizado, não tem interesse nenhum, já nem vou falar das más condições laborais, dos péssimos salários, etc. Que haja algum aluno sentado e concentrado, eu já acho milagroso. Quer dizer, eu já acho extraordinário que alguém fique concentrado nestas condições. E, portanto, o problema não se resolve, resolve-se tornando as aulas interessantes. Mas nós, para tornar as aulas interessantes, temos que ser nós interessantes. Como é que eu vou tornar uma aula interessante se eu próprio não me interessa, não fui ver o que é de novo, o que é crítico, o que é... Mas aí vem todo um programa que é quantas aulas é que nós damos, a quantos alunos, quanto tempo é que nós temos para a preparação de aulas, quanto tempo é que nós temos, por exemplo, questões incríveis, que é o tempo de descanso dos professores, porque estavam sempre de férias. Grande parte dessas férias eram passadas a ir a teatros, a ler livros, a fazer uma série de coisas que são absolutamente centrais à função de professor. Eu passei 3 semanas nas férias em que li 5 romances, finalmente consegui fazê-lo. Esses 5 romances, alguns deles vão ser incorporados às minhas aulas. Portanto, não tem essa ideia de que o professor tem que está tipo linha de montagem, está ali a fabricar 8 horas por dia e não pode respirar porque senão está de férias, está a aldrabar, está... É evidente que havia uma ínfima parte que aldrabava, mas vejam bem, o que é que a literatura nos diz e isto é garantido. Tirando uma percentagem ínfima dos trabalhadores, em geral, as pessoas, quando gostam dos seus trabalhos, trabalham a mais, não trabalham a menos. Portanto, o problema é convencer as pessoas a deixar de trabalhar. Não vais trabalhar ao fim de semana, ao sábado ou ao domingo, deixa lá isso, não sei o quê. Quer dizer, as pessoas, quando são entusiasmadas com os seus trabalhos, têm a tendência para trabalhar de mais e não de menos, tirando uma ínfima parte. Mas, quer dizer, nós não podemos condenar um setor inteiro porque há uma ínfima parte que desrespeita. Então, o que é que nós introduzimos? Nós introduzimos métodos de Fabris. A avaliação de desempenho, o relógio de ponto, etc. Tudo isso são métodos de Fabris. Chegámos ao ponto de... Há várias escolas públicas e privadas também, onde os alunos estão 10, 12, 13, 14 anos e nunca foram uma visita de estudo. Nunca foram uma visita de estudo. Recentemente, um colega vosso de artes, de Évora, escreveu-me publicamente e disse, sou de artes, eu tinha uma espécie das catedrais a que eu levava aos meus alunos. Serralves, a Gulbenkian, o Museu de Arte Contemporânea. Fez uma lista. Neste momento, depois da reforma da Maria de Lourdes Rodrigues, o trabalho para os tirar da escola é tal que eu só vou uma vez por ano e... Portanto, quer dizer, nós criámos estruturas em que nós fomos condicionando, e vejam bem, agora é fácil para um pai exigente chegar lá e dizer, mas o meu filho não vai, está em artes e não vai conhecer Serralves. Mas que professor é você que não acompanha? Portanto, nós criamos, se nós não nos deslocamos do nosso lugar para o geral, nós não compreendemos que o problema está em cima, quer dizer, o problema está na organização escolar a partir de cima, creio eu.
Não de matemática propriamente dito, mas há algo que eu sinto, eu não sei se já não está na escola ou não, mas de repente perdeu-se o sentido da verdade científica. E até foi substituído por uma palavra que é relativamente recente, acho eu, pelo menos aquilo que eu me recordo, que é o consenso científico. Há uns tempos um colega meu enviou um artigo em que o autor dizia, bom, se é ciência não é consenso não é ciência, e temos muitos exemplos na história. Mas de repente há esta ideia de consciência científica, há a ideia de que há linhas únicas de pensamento que não têm que corresponder à verdade, em alguns casos são apenas ecos mediáticos, não é? Populares, não sei, a tal ponto que nós temos hoje redes sociais, por exemplo, que bloqueiam posições de investigadores. O professor Michael Levitt teve coisas censuradas no Facebook. Ele é prémio Nobel de Química. Agora, a escola pode lutar contra isto. A escola é hoje lugar de criação de descoberta de verdade sólida, de ciência sólida, que também é debatível, naturalmente. Eu acho que é uma excelente questão, tem que ser, a função da escola é essa. É um problema geral, é um problema pós-moderno, é realmente um problema pós-moderno. Há uma ideia de que não existe a verdade, que é um bocadinho, vou entrar aqui por foi essencial à alheia, mas nós temos um capítulo que o professor Roberto escreveu nos nossos estudos sobre o burnout docente, que é justamente sobre a razão crítica e a razão instrumental. E, portanto, nós hoje vivemos uma ideia de que a verdade não é exterior a nós, não é aquilo que é exterior a nós, empiricamente verificável, debatível com padrões científicos, mas é a nossa opinião, é instrumental. É a minha opinião, dá jeito, não dá jeito, utiliza-se, não se utiliza, consoante, e isso está generalizado. Há setores onde eu acho que isso é particularmente gravoso, quer dizer, estou a pensar nos programas de geografia, em que o aquecimento global e as alterações climáticas, lá está o consenso científico, não há nenhum consenso científico em torno do aquecimento global e das alterações climáticas. Há uma hipótese de que a Terra esteja efetivamente a sofrer alterações e dentro dessa há quem negue que essas alterações são excepcionais e que diga que do ponto de vista da longa duração já existiram noutros momentos. Há quem considere que isso tem a ver com a atividade vulcânica, há quem considere que isso tem a ver com a rotação do eixo da Terra e há quem considere que tem a ver com os índices de poluição, etc. Dentro das Nações Unidas, o painel intergovernamental, foram realmente expulsos todos os que não concordavam e ficou... Basicamente, a coisa vira-se que não concorda é porque é Trump. Quando vocês vão ver cientistas, prémios Nobel, departamentos de geologia, nosso professor conhecidíssimo de vulcanologia, agora não me recordo o nome, infelizmente, bastante conhecido, uma figura pública, que agora não me recordo o nome, é um crítico da ideia de que o aquecimento global esteja associado. O Galopim de Carvalho. Ele é um defensor da hipótese de que tem a ver com as alterações dos vulcões ou que já existiu em outros tempos anteriores. Enfim, eu não posso reproduzir exatamente porque não é a minha área. E o que acontece é que o programa de geografia, se vocês abrirem, desapareceu a geografia humana. Vocês perguntarem a um aluno porque é que Lisboa está aqui, eu diria que uma ínfima parte vai saber responder que isto tem a ver com um rio, onde houve uma erupção vulcânica que tornou Lisboa super fértil, e nos rios, obviamente, os homens tendem a sedentarizar-se, etc. Não, mas são especialistas em uma árvore, dá uma folha de papel, não se pode-se bater no amigo do lado, mas a árvore não se pode cortar e tal. Tem uma coisa, tem um respeito. E depois vivem no apocalipse. A Terra vai acabar. A Terra não vai acabar. Quanto muito podia acabar a nossa espécie. As bactérias e muitas outras coisas ficam aí, não é? Portanto, isto é uma espécie de apocalipse. Dito isto, eu sou a favor de medidas ecológicas, não as da dita economia verde, porque eu acho que isso é reestruturação produtiva, mas sou a favor de que realmente nós devíamos ter outro modo de vida, muito mais saudável
e respeitador, acima de tudo, do nosso modo de vida enquanto espécie. Mas, por exemplo, o programa de Geografia Humana foi completamente desvirtuado da geografia humana e transformado em aquecimento global. É 1/3 é aquecimento global. Se abrirem o livro, não é verdade? Vocês não passaram por aí, se calhar não. Se calhar... pronto, isso é um dos casos em que isso aconteceu. Mas nós vemos isso, por exemplo, agora, recentemente na pandemia, nós temos N casos de figuras importantes da medicina pelo mundo que são contra as medidas que se fizeram face à pandemia e que são logo colocados numa caixinha da teoria da conspiração, porque depois também há médicos que estão na teoria da conspiração, efetivamente existem, não é? Mas sei lá, o professor Jorge Turgal foi praticamente abolido da comunicação social e é presidente do Conselho Nacional de Saúde Pública, uma voz absolutamente séria. E desapareceu porque ele foi contra o encerramento das escolas. Eu fui a favor do encerramento das escolas, mas quer dizer, a minha questão científica é como é que se deixa de ouvir uma pessoa como a professora Jorge Turgal? Porquê? Porque não é a nossa opinião, não é confortável. Quer dizer, isto são coisas que não... Mas eu penso que essa questão é uma questão fundamental, porque depois nós remetemos para uma teoria quase sem ciência e profundamente hedonista e individualista de que a verdade está na opinião de cada um. Não é? E eu lembro-me sempre do Alan Sokal em debate com o Boaventura Sousa Santos, que lhe dizia, não se vai mandar do 10º andar e testar a teoria da gravidade. A verdade não é porque você não acredita na teoria da gravidade que vai deixar de morrer se mandar do 10º andar. Portanto, eu penso que estas questões são muito sérias, porque depois nós ficamos assim quase numa espécie, não sei se sente isso, um bocado sem lugar, porque a verdade é que filosoficamente nós sabemos, a filosofia como aliás mãe da matemática e de todos nós, não é? Nossa mãe de todos nós, e é a primeira que foi para as cruzinhas, imaginem. Nós sabemos que a verdade é a verdade possível com os instrumentos que nós temos hoje. Não é o fim, não acabou aqui a descoberta científica. Mas também não é relativo, não é o que cada um diz o que quer. Quer dizer, há determinadas metodologias e teorias que têm a sustentabilidade científica e outras que não. E, portanto, nós ficamos sempre aqui numa espécie de ausência de verdade que permite um relativismo nihilista e irracional. Na verdade, é o domínio da irrazão. O que nós vivemos hoje em dia é o domínio da irrazão. E isso é perigosíssimo para a escola como um todo, porque a escola é o contrário, quer dizer, a escola é o momento em que isso se questiona. E na escola isso vem acompanhado com modelos organizativos, que quanto a mim as estruturas sindicais não questionam, nem os professores têm questionado e sabido organizar-se para questionar e deviam fazê-lo, que é todo o modelo de alteração curricular para a flexibilidade curricular, para as aprendizagens essenciais, para as competências, ou seja, o currículo científico desaparece e o que aparece no seu lugar é a verdade de cada um, é o contexto da comunidade de cada um. Então vejam, para isto se tornar muito fácil de compreender o meu ponto de vista, eu já não tenho que ensinar física teórica ao meu aluno João, porque o meu aluno João vem de um bairro social tremendo, que ele precisa que lhe ensine é tolerância, multiculturalismo, como ter paciência e não tratar mal a polícia, como fugir dos traficantes de droga, a cidadania. Depois tem um programa adaptado. Isto é o que eu vos estou a contar, é verdade, porque nestas escolas, depois já se formaram as escolas de TAPE, que é um currículo adaptado, e depois tem muito sucesso, porque o menino João aprendeu exatamente como não ofender a polícia, como fugir do tráfico de droga, e felizmente não foi. E é verdade, infelizmente não foi para o tráfico de droga, e a escola tem papel nisso, não é? Agora, o João é justamente o que mais precisava de física teórica para ver se sai do bairro social. Quer dizer, é justamente... Se a minha intenção é tirá-lo do bairro social, o que eu lhe vou dizer é, olha, tu tens que saber mais física do que os outros, porque tu és o que precisa de caminhar mais longe. És tu que tens... O teu caminho, eles já vão a meio da montanha. Tu começaste cá em baixo. E, portanto, tu vais ter que ter mais aulas comigo. E não menos. Tu não precisas de menos física. O que é que se fizeram nas escolas de TAPE? Acabaram-se com estes currículos científicos.
Não há história, é culturas, não sei o quê. Portanto, aquilo ganhou outros nomes, em que vocês vão ver os programas, são todos facilitados. Basicamente, o João está no vale, está no sopé da montanha e vai lá para o vale, para a caverna, para a profundeza do desconhecimento, com a escola. A escola ainda o trouxe mais para baixo, em vez de o trazer para cima. E tudo é embrulhado com a ideia de igualdade social. Quando a igualdade social era ser mais exigente com quem menos tem e não menos exigente. Não é? Claro que a gente, para ser mais exigentes, tem que oferecer mais. O João não pode ter 6 horas de física, tem que ter 10, se não teve todo o apoio que os outros têm, não é? Mas para isso eu tenho que criar, eu digo assim, não, então se eu tenho uma escola de tape, eu preciso de aulas de 10 alunos em vez de 20. E eu preciso ter mais tempo para dar aulas de apoio àqueles alunos. Isso é uma política com vista a acabar com a desigualdade social. Isto que nós temos é uma política de reprodução das desigualdades. O menino João vai ficar no bairro social, vai aprender a não se meter no tráfico de droga e depois vai trabalhar por 500 euros, o que eu acho muito bem que não se meta no tráfico de droga, mas depois vai trabalhar por 500 euros para as obras, para os centros comerciais à volta dos bairros sociais, que aliás está tudo mais ou menos urbanisticamente preparado para tal, e nunca vai sair dali. E depois nós temos os retratos sociológicos do país, que o Ministério diz sempre com ar espantoso, não percebemos porquê, que dizem o seguinte: a escola em Portugal é um mecanismo de reprodução social. Quem vem das classes altas entrou na escola, continua nas classes altas. Quem vem das classes médias entrou na escola, continua nas classes pobres. Quem vem das classes pobres, a escola, entrar na escola, entra-se e sai-se do mesmo lugar onde está quem? A família. É isso que determina o lugar de chegada e não o espaço onde nós entramos. Nós estamos a terminar. Eu ia só deixar uma última questão. Agradecer a presença da Raquel e dizer que realmente uma das coisas que os alunos em geral gostam é que os tratemos bem. É que demos um cumprimento, que no dia de hoje... E notei da parte da Raquel realmente a forma muito carinhosa como trata com os professores, e nós notámos isso logo aqui no início. E agradecer-lhe por isso, que nem toda a gente faz isso, obviamente, infelizmente. Depois, dizer, e a condensar a última questão, agradecer também ao professor Fernando Pena a participação em relação às matemáticas e às ciências, à Sandra Marques também a participação em relação às línguas, e condensar a última questão, porque já tínhamos falado basicamente ali nos bastidores sobre isto. Parece que há algum atraso em geral em relação a algumas áreas. O teatro em oficinas de gestão dramática, enfim, continua, mas com pouco sucesso, e tem sido um problema. O latim e o grego foi truncado nos programas oficiais, e é terrível isso é uma coisa impensável. Porque é os fundamentos. Que é uma coisa impensável. Ainda ninguém pensou, à parte de uma outra escola, que a escrita de ficção, ao contrário de alguns países, e é isso que resolve grande parte do problema dos nossos alunos em português, porque eles têm que se colocar na ótica do ficcionista, têm que entender os autores, é uma coisa também fundamental. E, portanto, que nos Estados Unidos desde sempre existe, desde o século XIX, com grande sucesso, e vão surgindo autores e autores, e aqui continuamos, parece que as coisas chegam sempre atrasadas. A literatura internacional também, já tínhamos falado há bocadinho sobre isto. Quantos dos nossos alunos é que leram obras, por exemplo, em português até o 12º de Platão, de Sófocles, de Cícero, de Virgílio, de Dante, Petrarca, de Cervantes, enfim, Dickens, Hemingway, James Joyce, Tennyson. Bem, podia continuar. Ninguém lê, a não ser por iniciativa própria de alguns profissionais que não abdicam nisso. Portanto, continuamos com algum atraso em relação a algumas coisas, e estamos a desconstruir também o ensino, lá está, e sempre numa perspectiva light, e isso que a Raquel acabou de falar é totalmente verdade. Deve-se àqueles que mais necessitam realmente ensinar mais e mais e mais, e o conhecimento é uma das questões fundamentais aqui. Pois eu agradeço imenso o vosso convite, espero ter dado algum contributo crítico para se compreender estas questões.
Eu acho que, de facto, nós temos que criar um ambiente intelectual e de reconhecimento intelectual. Isso é muito importante. Porque, por exemplo, nós andamos todos assustados. Eu, pessoalmente, ando muito com as novas tecnologias, com os telemóveis e os efeitos que isso tem na desconcentração dos jovens e dos adultos também. Não? Mas eu acho que isso tudo remete também...